Meus amados, novamente estamos aqui nesse segundo dia e com certeza a gente tem ouvido falar dos casos do crescimento aqui no Brasil de pessoas afetadas pelo vírus, coronavírus. E eu gostaria que você hoje pudesse fazer um culto diferente. Nós vamos centralizar na última praga sobre o Egito, mas eu gostaria que você pudesse pegar seus filhos, quem estivesse com você, e pudesse relembrar das pragas do Egito. Nós sabemos que foram 10 as pragas. Converse com seu filho sobre essas pragas, sobre, por exemplo, a primeira, o rio Nilo que se transforma em sangue, a segunda praga que é das rãs, a terceira praga que é dos piolhos, a quarta praga que é as moscas sobre o Egito, a quinta praga que é a peste sobre os animais, a sexta praga que foi exatamente as úlceras, os tumores sobre tanto animais como seres humanos, a sétima praga que é a chuva de pedras que cai do céu com fogo, e a oitava praga que é a praga dos gafanhotos, a nona praga que é a praga das trevas, a grande escuridão que houve no Egito, e a décima praga. A décima praga eu gostaria de falar um pouco sobre ela, que foi exatamente a morte dos primogênitos. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 11, versículo 4 a 7, diz assim: pois Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Êxodo capítulo 12, versículo 2 diz: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Lembrar dessas pragas nos faz olhar para o nosso momento que estamos vivendo. Um momento delicado, um momento difícil, onde precisamos de ouvir a palavra de Deus e nos achegarmos à palavra de Deus. Aquele que pode produzir conforto e que pode nos ajudar é Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, especialmente dessa última praga, que era a praga mais dolorida, mais sofrida, onde todos os primogênitos do Egito iriam morrer. Ou seja, morte. Pessoas perdendo seus filhos, famílias se entristecendo, famílias sentindo uma profunda dor dentro do coração. E isso nos faz lembrar do momento que estamos vivendo, a Itália, outros países, onde tem crescido o número de mortos diante desta
enfermidade que estamos vivendo. E o que nós vemos aqui, que a nação de Israel, na noite em que iria passar o anjo da morte, Deus disse para eles irem para casa. Irem para casa, estarem em casa. E o que nós observamos aqui nesse texto é que eles não se aglomeraram, mas cada família estava na sua própria casa. E uma das coisas que eles deveriam providenciar era exatamente matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Nós temos esse sangue hoje. Esse sangue é o sangue do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos protege. E quando esse povo estava dentro da casa naquela noite, eles tiveram que comer da carne do cordeiro. E esse é o momento que a família precisa entender que nós devemos estar em derredor do cordeiro. Na realidade, o cordeiro já foi morto. E hoje ele está vivo. Ele está entre nós, ele está aí na sua casa, está com você. Mas você precisa se alimentar do Cordeiro de Deus. Aquilo que nos dá esperança é o Senhor. Deus é o Deus da esperança. E Deus é o único capaz de tirar toda a ansiedade do coração e pôr no nosso coração a verdadeira esperança. É importante nesse momento você ensinar para os seus filhos sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Deus não poupou o seu filho diante exatamente do vírus que nos atingiu, que é o pecado. O pecado atingiu toda a humanidade através de Adão e através de Eva. E todos nós já éramos para estar mortos. Mas Deus ofereceu o seu único filho, Jesus, e no lugar de todos nós. Talvez esse vírus vá matar algumas pessoas no mundo. Mas é interessante que Deus deu o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Porque se a morte um dia chegar a nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para um novo céu e uma nova terra. E por isso o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar, no nosso lugar, na cruz do Calvário, para dar a nós a redenção, para dar a nós a cura da alma, para colocar em nosso coração a paz de Jesus. E Jesus diz, a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, nesses momentos tão delicados que as pessoas estão pensando, como é que eu vou fazer se eu não trabalhar? E quem tem comércio, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou sustentar a minha família se eu não tenho como ter a parte financeira? Este é um momento que pode haver, sem sombra de dúvida, uma grande comoção mundial diante da doença e dos efeitos que ela produz. No mundo inteiro, as bolsas estão caindo, o dólar está sendo afetado. Mas nós precisamos entender que aquele que nos dá paz e aquele que vai nos ajudar nesse momento, ainda que a gente perca bens e outras coisas, é o Senhor. Esse é o momento de você comungar com Ele. Vamos dizer, esse é o momento de você comer da carne do Senhor Jesus, que significa alimente-se de Jesus, alimente-se da sua palavra. É o momento de você orar, é o momento de você buscar a Deus, é o momento da sua família estar diante do Senhor. A igreja hoje está aí na sua casa, neste momento. O Senhor diz, onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei. O Senhor está aí com você, confie nele. Como diz a palavra do Senhor, entregue o seu caminho, os seus problemas, as suas preocupações futuras nas mãos do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Deus fará o mais. Portanto, naquele dia da última praga,
o povo estava em casa, cada um na sua casa, e cada um comendo da carne do cordeiro. Aquele dia, diz a palavra do Senhor, que eles deveriam comer da carne assada do cordeiro, pães asmos, pães sem fermentos. Vamos ter nesse momento uma vida sem fermento. O pão sem fermento, ele tanto significa Cristo Jesus, como também significa a gente não murmurar, a gente não reclamar, a gente não, vamos dizer, colocar o azedume para fora da nossa vida e injuriar a todos. Tem uns que vão ficar chateados com Deus. Isso não adianta para nós. Vamos viver nesse momento sem pecar, sem reclamar do governo, sem reclamar das pessoas. Vamos olhar para o Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que eles tinham que também beber ervas amargas. Beber ervas amargas. E aqui eu coloco no sentido da gente sentir, se permitir também sentir a dor dos outros, a amargura dos outros. Com certeza, o povo também de Israel estava triste. Triste porque muitos iriam perder os seus filhos. Nós estamos vivendo momentos de ervas amargas, momentos difíceis. Por isso, eu gostaria de deixar essa mensagem com você. Estamos vivendo uma grande praga, ou um vírus, que vai dizimar uma parte da terra. Busque o Senhor. Ele está aí perto de você, Ele está ao seu lado. Não fique desesperado, não fique triste. Confie, entrega. Se nós tivermos que perder tudo nessa terra, Deus nós não vamos perder. Você não vai perdê-lo. Confie nele. Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou fazer isso, aquilo, outro? Confie no Senhor. O mundo já passou por situações dificílimas. E aqueles que confiam no Senhor, nos diz a palavra que nós podemos vencer. Eu quero passar, nesse momento, uma música. Quem pode livrar como o Senhor? Ouça um pouquinho essa música. Quem pode livrar como Ele? Ele é poderoso para te guardar. Só Ele pode nos livrar, queridos. Ele vai te guardar, vai guardar a sua igreja. O que você tem que fazer? Confia nele. Ele vai estender a mão para você, para nós. E vai nos dar a vitória neste momento difícil. Creia nisto. Ele nunca abandonou seu povo. E nunca vai nos abandonar. Ele vai nos dar vitória. Creia nisso. Vamos orar. Pai, quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar agora todas as famílias, Senhor Deus. Todas as famílias daqueles que ainda talvez não entenderam o quão difícil é essa situação, mas que cada um possa se voltar para Ti. Que esse seja o momento da igreja crescer dentro de casa. Muitas vezes a igreja tem crescido nas quatro paredes do templo, pessoas, mas às vezes não tem crescido dentro de casa. E entendemos, Senhor Deus, que o Senhor quer que nós cresçamos dentro de casa, que também é a igreja do Senhor. As igrejas começaram dentro de casa, em lares. E hoje voltamos novamente para esse início, dentro de casa. Que a igreja do Senhor se revele firme dentro de casa, Pai. Nós temos o Cordeiro de Deus, Ele está conosco dentro da nossa casa. Que as famílias se alimentem
do Cordeiro, Pai, cada um de nós. E sabemos que quem nos dará a vitória é o Senhor. Dê a vitória ao teu povo, Senhor Deus. Glorifica o teu nome na face da terra, Pai. E que o mundo se volte para o Senhor diante dessa situação. Tenha misericórdia do nosso Distrito Federal de Brasília. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do Brasil. Tenha misericórdia do mundo, Senhor Deus. Faça e mostre a este povo mundial, se eles se voltarem para Ti, o Senhor vai abençoar. Abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Faça o seu culto. Ore. Tenha agora um momento de oração. Vamos orar, irmãos. Ore. Ore com seu filho. Ore com seu esposo, com a sua esposa. Ore com o seu pai, com a sua mãe. Com quem for. É o momento de orarmos e buscarmos a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.